do CaveCast, estamos começando mais um episódio. A gente estava um tempinho sem apresentar, né? Pois é. Estávamos aí com alguns projetos que vai vir aí, novidades aí na área. E, como eu sempre começo, eu me chamo Lucas, sou um dos hosts, né? Não vou te perguntar como é que fala, porque eu já aprendi. Isso. Mas agora, se apresente e diga um aprendizado que você teve nessa semana. Beleza, mano. Primeiro, é muito bom estar de volta, né? Tamo junto. O Elias não pode estar com a gente hoje, como sempre, né? Mas tudo bem. Eu me chamo Rickson, eu sou um dos CEOs do CaveCast e o editor-chefe. E, cara, aprendizado da semana. Eu tô no último período de faculdade e é aquela loucura de TCC, estágio. E eu aprendi que você se dedicar e ser aplicado no que você está fazendo geram resultados muito bons para a sua vida profissional. Então, seja dedicado no que você estiver fazendo. Seja intencional. Se você está num lugar fazendo algo, faça aquilo com uma verdadeira intenção de fazer. Cara, isso. Não estava pensando nisso. Olha só. Caramba. Falei bonito, né? Falou. Cadê esse celular? Então nós estamos trazendo aqui uma pessoa especial. Eu sou suspeito de falar dela, ela é da minha família, né? Mano, tu acredita que da minha também? Não é, cara? Coincidência, cara. Se a gente combinasse, não ia dar certo. Não ia dar certo, aqui é muito pequena essa cidade. Não é? Parece que todo mundo é primo, né? Primo, Nós estamos falando aqui com a Jaqueline Pinheiro, né? Ela é psicóloga, barra colorista e futuramente consultora de imagem. Olha só. E ela vai contar um pouco aqui da história dela, das experiências que ela está tendo, não só no campo profissional da área da psicologia, né? Porque trabalha na parte da psicologia jurídica, né, Jaqueline? Isso. E ela, com certeza, já viu muita coisa casada. Imagina. E ela também se descobriu, né, nessas andanças da vida, né, como colorista. Inclusive ela tá na paleta, né? Tô na paleta. Se você tá me achando bonita, é só por isso. Agora, antes de começar, a gente sempre pede, fala em suas redes sociais para quem estiver assistindo. Certo. Meu Instagram é Jaque Pinheiro Colorista. Você vai pesquisar Jaque Pinheiro, vai aparecer rapidinho. Vai aparecer aqui em algum lugar aqui. Aqui em algum lugar. Jaque Pinheiro Colorista, só no Instagram mesmo, por enquanto. E se a pessoa quiser, assim, tipo, a gente vai contar um pouco, né, da tua parte de colorista, mas se ela quiser marcar uma consultoria, como é que ela faz, né? Tá? Isso, é só entrar no meu Instagram e lá mesmo tem o direcionamento pro meu WhatsApp. E aí você já é direcionado automaticamente e a gente agenda a sua consultoria. Que chique. É o link na bio. Link na bio. Isso aí. E assim, não é porque ela é minha prima, sabe, mas é a melhor do Brasil, né? A melhor do Brasil. Amém. E é só começo. É só começo. E galera, a gente já tinha falado em episódios anteriores, a gente está começando essa temporada com uma proposta. A gente vai trazer alguns temas e a gente vai desenvolver esses temas com os convidados que a gente vai trazer. E o tema desse episódio, já coloca a imagem ali, é propósito e realização profissional. E nada melhor para falar de propósito e realização profissional do que a minha prima, que se descobriu, né? Eu vi uma publicação tua que eu achei legal. Que tu percebeu, que se descobriu, né, como colorista, né, alguma coisa assim. Fala um pouco assim dessa fase que tu tá vivendo e tal. Essa fase é muito nova e inesperada. Na verdade, durante a pandemia, acho que todo mundo ficou muito ligado nas redes sociais e aí começaram a surgir esses vídeos da análise de coloração pessoal. E aí eu vi as pessoas trocando tecido e eu vi a diferença no rosto e eu falei, nossa, que interessante, eu vou pesquisar e eu vou dar uma olhada. E aí eu fiz em casa, brincando, né? Coloquei o celular na frente da janela com uma luz boa e comecei a passar tecido aqui, roupa mesmo, pra ver como ficava. E eu vi que tinha alguma diferença, mas é claro que também tem ajuste de câmera, né? E não tem como você fazer online, só com o celular. E aí eu falei, vou procurar alguém. Não tinha ninguém lá. Aqui não. Lá onde eu morava. Eu morava em Passolândia, né? Não encontrei ninguém, né? E aqui em Rio Branco também não estava tão fácil de achar. E eu comecei a seguir a Ju, que é a minha professora. E aí eu falei assim, saber? Eu vou fazer esse curso. Do nada, assim. Do nada. Eu falei, vou fazer esse curso. E aí eu fui pra São Paulo. E fiz um curso com a Ju Tencourt, que é muito bom. O método dela é realmente incrível. E aí eu fiz esse curso, não imaginava que ia se tornar o que se tornou, né? Assim, tão grande.
e me apaixonei pela área. Eu falei, não, eu quero continuar nessa área da consultoria, eu quero ficar na consultoria de imagem. E quando a gente fala muito em propósito, eu penso nisso, né? O feedback que você recebe das pessoas. As pessoas chegam pra você e elas falam assim, Jaque, você nasceu pra isso. Ou então, Jaque, você mudou a minha imagem. E isso, eu acho que é o propósito. Legal. Acho que isso tem muito a ver. Fiquei até emocionado. Eu também. A gente se emociona nessas coisas. E a raiz da palavra propósito, ela vem do grego, né? Propositum, o que está posto para mim. Então, quando você ajuda outras pessoas, certamente isso tem conexão com o teu propósito, né? O que está posto para ti, que às vezes a pessoa pode olhar, ela mexe com cor, não, mas às vezes o mexer com cor tem a ver com mexer com a autoestima da pessoa, né? Assim como um corte de cabelo, né? Uma maquiagem pode trazer a autoestima da pessoa, certamente você combinar as cores da maneira adequada, né? Para realçar a beleza da pessoa. Exatamente. Tem tudo a ver. E assim, a psicologia também está muito relacionada a isso, né? Que é a minha outra área de atuação. Então, quando eu vi lá a coloração e eu vi que existia a psicologia das cores junto, né? Que também está dentro da coloração pessoal. E eu vi o quanto que as cores são capazes de transmitir sensações, de comunicar. Aí eu me encontrei. Falei, nossa, consegui unir duas coisas que eu amo em uma só. Sim. E eu já vi muito cores na época da faculdade, porque quando eu sou muito da área de avaliação psicológica, eu gosto muito de testes psicológicos. E nos testes psicológicos tem um que chama pirâmides coloridas de Gibson. Que ele é um teste que avalia a personalidade. E aí, eu conheci esse teste e ele fala muito sobre cores. As cores que você escolhe durante as pirâmides. Não dá pra falar muito sobre, né? É mais complexo, né? É muito simples. Caramba, já me interessei. Sim, repete aí. Dependendo das cores que você seleciona naquela pirâmide, isso vai dizer muito sobre a sua personalidade. Né? É igual, tem outro teste que chama HTP, que é um teste que você tem que fazer o desenho da casa, árvore e pessoa. Isso é bem tradicional. A maioria das pessoas já fizeram um dia na vida, nem que seja pra fazer o teste psicotécnico lá de habilitação, né? E aí a gente também tem essa parte do colorido, de ficar muito atento às cores que a pessoa utiliza naquele desenho. Por exemplo, vermelho. Vermelho é uma cor que realmente você tem que ter atenção se a pessoa utiliza em excesso. E se ela mistura ela com o preto, você tem que ter mais atenção ainda. Só por dizer com você, qual é a atenção que tem que ter, o que significa, assim, ela de maneira leiga. Assim, a gente não pode falar claro, muito, né? Porque é um específico, teste, a gente não pode dar dicas. Não, entendi. Até porque ela pode se sabotar, né? Isso, mas o vermelho, ele pode estar relacionado a um excesso de tensão, violência, né? Então, são cores que a gente deve ficar com isso. Então, já na faculdade eu já via isso, enquanto que as cores, elas realmente comunicam, enquanto que elas podem trazer algo a respeito da nossa personalidade. E quando eu vi a coloração pessoal, eu falei, nossa, tem tudo a ver. Eu fiquei pensando agora, porque eu faço muitas artes lá, né, do canal e tudo. E eu uso muito vermelho, tu acha que eu sou violento? Não sei, pode estar oculto aí, né? Mas calma, não é uma coisa só, né? Tem um contexto, né? Tem que avaliar tudo, tá? Sim. E eu ia falar, se tu pegasse aqui, quais são as tuas cores favoritas? Aí, o primeiro lugar, vermelho e preto. Vermelho e preto. Não, mas não é incomum. A cor preferida, dizem que a cor preferida é o azul. A maioria das pessoas gostam do azul. Depois vem o verde e o terceiro é o vermelho. É mesmo? O vermelho é uma das cores preferidas mesmo. Mas também, por ser uma cor quente, né, ela traz essa sensação de uma energia. Então é interessante, às vezes, a pessoa deve sentir isso. Então o vermelho acaba se tornando uma cor. Eu acho que pode ser. Se você observar até a cores dos carros, né, tem muito vermelho, né, chamou a atenção ali, não sei. Interessante, ó, cara. Legal, não. Mas mas tem que avaliar o contexto. Por causa do Power Rangers. Você não queria ser vermelho? Eu queria ser a rosa. A gente esqueceu de perguntar, mas tu nasceu aqui em Rio Branco ou tu nasceu em interior? Eu nasci em Brasileia, né, aqui no Alto Acre. Morei lá até os meus 17. Com 17 eu vim morar em Rio Branco. Que aí foi quando eu vim fazer faculdade de psicologia. Enquanto eu estava aqui, eu passei no concurso e aí eu voltei para lá. Pode falar qual? Posso. Eu passei no concurso no Tribunal de Justiça, né? Eu trabalho na área da psicologia jurídica. E aí, quando eu estava cursando o 7º período de psicologia, saiu o concurso do TJ, foi em 2012, e aí eu fiz.
E aí eu passei. E aí eu fiquei aguardando, com medo de ser convocada antes do tempo, quando eu tava cursando. Mas como Deus faz tudo perfeito, né? Eu formei em janeiro e fui convocada em julho. Salve de palmas. Que legal. Cara, que legal. E assim, agora buscando um pouco da tua história dentro da psicologia jurídica, qual foi as tuas primeiras impressões? Porque assim, uma impressão que eu tive, né? Eu sou da área do direito, eu estudava direito ali no papel, tudo bonitinho, quando eu vi na prática foi um negócio assim, totalmente diferente, né? Qual foi as tuas impressões assim, como acadêmica e depois vivendo a psicologia na prática? Foi difícil. Foi, né? Muito, porque a verdade é que eu tive um período só de psicologia jurídica. Então é muito pequeno, Dá pra ver muito pouco, nada, né? a gente não consegue ver nada. Então eu considero que eu estudei mais no meu primeiro ano de trabalho do que acho que durante os 5 de faculdade, porque é muito específico, né? E ao mesmo tempo em que às vezes até me sentia assustada, porque com 24 anos eu já estava no meu primeiro emprego, era o meu primeiro emprego de fato, né? De e era tudo, um né? concurso público, era a área de atuação que eu quis atuar desde quando eu fazia faculdade, então esse era o meu foco, a psicologia jurídica. E no início ali eu me senti muito realizada profissionalmente. Era de fato que eu queria, eu falei, nossa, eu me encontrei, é isso que eu quero. E lá, como é no interior, a gente conseguia oferecer o serviço com muita qualidade, né? Não é como agora aqui que eu tô em Rio Branco, que é muita gente, né? Não tem como dar tanta atenção. Não é exatamente como é lá. Então, eu me sentia de fato realizada. Eu trabalhava na área da avaliação psicológica, aplicava testes, né? Fazia essas avaliações e é uma área que eu sempre gostei dentro quando eu estava na faculdade. E aí, a área que eu já estou atuando há 9 anos. Né? 9 anos, cara. Eu lembro um dia desse, tu concluindo o curso lá. Que eu tava na formatura. Agora, caramba, já se passou 9 anos. E vai um depoimento aqui. Eu trabalhei no Ministério Público, né? No interior. E eu cheguei a pegar um dos. Como é que é o nome? Relatórios, né? Que fazem lá psicológico, né? E foi o melhor que eu tinha pegado na época. Inclusive lá o promotor da época, né, ele elogiou, e depois que ele elogiou eu falei, doutor, deixa eu falar, é da minha coisa. Até te falei. Mas assim, muito, muito bom, tinha uma série de testes, né, pra chegar a um perfil, né, muito bom mesmo. É porque a psicologia, às vezes a pessoa imagina que é só ouvir, né? Conversa, a pessoa tem aquela coisa na cabeça, né? Divã, isso é até um tabu, né? E a psicologia jurídica ela é muito diferente da psicologia clínica, né? A psicologia clínica, sim, é aquele ambiente do divã, aquele lugar onde a pessoa senta, e ela conversa sem filtros, né? No judiciário, um dos grandes desafios é esse, você conversar com alguém e realizar uma entrevista com essa pessoa e ela se ver livre desses filtros, porque ela está ali de uma maneira intencional, né? Ela quer fantasiar algo, ela quer camuflar algo, então tudo isso é muito difícil de você conseguir. E às vezes é difícil você chegar a uma verdade real sobre o fato, né? É muito difícil. E falando assim um pouco, é até uma dúvida que eu sempre tive, né? Só que depois eu fui pesquisar, mas dentro da psicologia existem várias abordagens, né? Qual é assim a que você mais se identifica? Pode falar um pouco a respeito? A que eu me identifico e a que eu considero que eu levo em consideração até hoje é a área da psicanálise. Né? Dentro da psicologia existem várias, a terapia cognitivo-comportamental, a própria psicanálise, existencialismo, são várias correntes, são várias abordagens. E desde a faculdade eu sempre me identifiquei muito mais com a área da psicanálise. A área bem freudiana mesmo. Que é o princípio, né? Pra mim. O Freud, assim, pra mim o que sempre fez mais sentido dentro da área da psicologia. Avaliar de fato o inconsciente, que é o que a maioria das pessoas até hoje, né, é um desafio, é um mistério. Né? Então, pra mim, a psicanálise ela é o que de fato explica muitas coisas, ela é o que explica o nosso comportamento hoje. Pra mim, tá tudo relacionado de fato à nossa infância, todas as nossas vivências ali nos primeiros anos de vida. Então, a psicanálise que trabalha essa questão do inconsciente é pra mim. Tu acredita que todo mundo tem que fazer terapia? Todo mundo, sem exceção. É verdade. Eu fiz sessões que chama. Sessão. Eu fiz 2 sessões de psicanálise. Eu fui para um evento, aí lá no evento o palestrante era psicólogo. Aí eu fiz uma pergunta e ele falou, mano, deixa eu falar uma parada. O Strider, o Marcos Strider, esse cara é muito fera. Primeiro ele já me chamou a atenção que ele é psicólogo e chegou de Porsche. Assim, não é só o financeiro, né? Legal, né? Acho que ele tem resultado aí. Aí eu fiz umas perguntas lá, ele, tua pergunta é legal, ele falou, tu já fez terapia? Eu não.
Aí quem aqui é psicólogo aqui tem coragem de fazer uma sessão com esse rapaz? Aí ele levantou um monte de gente lá. Aí eu cansei lá um psicólogo e a gente fez uma sessão, mas cara, eu nunca tinha feito. Mas a primeira eu já chorei. Eu também. Tu já fez também? Já, com certeza. Como psicólogo, principalmente, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Se a gente não estiver bem psicologicamente, é possível conseguir lidar com a dor do outro, né? É verdade. Isso é muito importante. Se você não tá bem, como que vai curar? Você Né? vai lidar. E, inclusive, pela área de atuação em que eu trabalho hoje, que é muito pesado. Você lida todos os dias com pessoas em situação de violência, com crianças em situação de violência. Então, a psicoterapia é algo que eu já iniciei na época da faculdade, né? Aí fiz um tempo, durante a pandemia eu voltei a fazer. Vou retornar agora, inclusive, porque a gente precisa. É necessário, é fundamental esse autoconhecimento, né? A psicologia, ela está em todas as áreas, mas a psicologia clínica, né, que é essa área mesmo de você falar do tratamento, ela é essencial. Somente agora no pós-pandemia, né? A gente está vendo muitos casos de depressão, ansiedade, tá muito estresse, pessoas né? muito ansiosas, né? Demais. Burnout, né? Tá vendo, cara? Faça terapia. Terapia, exato. E o que eu achei legal da sessão que eu fiz é que eu não tinha experiência, não fazia a mínima ideia de como seria, né? Eu tinha só aquela visão que todo mundo tem do divã, sentado, ficava falando. Nem tinha divã, né? Não, teve que ser online, né? Eu não sei se até algum tabu, né, na psicologia fazer online, né? Mas era dentro daquele contexto ali, pós-pandemia e tal. E aí ela fazia perguntas. Eu achei que tinha um cronograma, mas não, ela só ia fazendo. Aí foi conduzindo lá e de repente eu tava chorando. E eu entendi coisas profundas sobre minha pessoa. Isso a gente chama de insight. Insight. É uma percepção imediata. Você conseguiu chegar ao ponto que de alguma forma ele estava interferindo na sua vida. Pois é. E aí quando a gente percebe, quando a gente tem esse insight, é o primeiro passo da mudança. Né? Quando a gente consegue perceber aquele comportamento, a gente consegue de fato mudar ou pelo menos fazer com que ele faça sentido. Então, se ele fez sentido, às vezes já cura. Olha só, cara. Eu tive. Cara, foi. Aí no final ela ainda trouxe a reflexão. Ela não me deu nenhuma resposta, mas ela, quero que você pense sobre isso aqui. Como aí ficou. Aí da próxima já tava, pensei sobre aquilo, não sei o que. Foi muito bom, então tem que fazer, viu, cara? Todo mundo tem que fazer. Agora vamos aqui, já tu no teu desenvolvimento assim, da área da psicologia, tu estava satisfeita. Tu já falou um pouco da área do colorismo, né? Colorismo, não teve? Coloração, tava testando ela aí, para ver se ela tava atenta aí, né? Como boa psicóloga, né? Colorismo. Mas assim, qual foi as primeiras impressões que tu teve quando tu aplicou em tu mesmo, né? A cor, assim, o que tu sentiu internamente? Pode falar? Sim. Eu, assim, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas já usam algumas coisas que já estão na tua cartela. Assim, instintivamente a gente já acaba escolhendo. Né? Isso. Então, algumas cores que eu tenho na minha cartela, hoje eu já usava. Mostarda, verde, né? É uma coisa que eu já amava, então eu já tinha no guarda-roupa. Né? Mas quando eu comecei a acrescentar novas cores que eu nunca tinha testado, a sensação foi muito melhor. Né? E o normal é as pessoas te virem e falar, nossa, tem alguma coisa diferente. Elas te olham e falam, você tá mais bonita? Então, o que você fez? Essa cor caiu bem, às vezes. Essa cor caiu bem. Roupa, você fala da roupa. Mas de fato a sensação ela é muito boa. Assim. A minha temperatura ela é uma temperatura que diz que ela é neutra quente. Então as cores quentes ficam melhores, né? Seria uma cor quente, uma cor que tem ação de amarelo na composição. Lembra da gente fazendo lá de tatuagem? Pois é. As cores que são quentes são aquelas que a gente acrescenta amarelo. Então lembra quando a gente é criança e mistura as cores? Quanto mais amarelo a gente adiciona, mais quente ela fica. Já se a gente adiciona mais azul, ela fica fria. Então essa é a diferença do quente e frio. E a minha cartela tem muito laranja, tem muito amarelo. Que elas são, de fato, cores que transmitem uma certa energia. E eu percebo muito isso. Quando eu tô num momento de muita felicidade, muita euforia, normalmente eu uso laranja. E assim, é automático. Quando eu tô numa situação meio chata, meio triste, normalmente eu coloco preto. Normalmente é assim.
E deveria ser o contrário até, né? A pessoa toda deveria querer levantar o astral Sim, e eu é coloco. verdade. Mas às vezes a gente tem que viver alguns lutos. E esse negócio que o pessoal fala assim, que tu acha dessa fala, o preto básico, o preto emagrece, não sei o quê. Sim. Tu acredita que é mito ou tem algum fundo de verdade? A gente cresceu a vida inteira escutando isso. Por isso que, inclusive, a maioria das pessoas ama o preto. E é por isso que a maioria das pessoas ficam tristes quando elas não têm o preto na cartela, né? E aí, a gente cresceu ouvindo que ele é básico, que ele combina com tudo. Com tudo, esse é o que eu mais ouvi. Né? Que ele emagrece. Na verdade, ele é uma cor que é fria também, ela é uma cor brilhante. Então ela já não passa assim tão... Ele é brilhante? Ele é brilhante. Fazer a brilhante disso. O preto é brilhante. Então e o fato de que ele combina com tudo, na verdade, é um mito. Porque o preto, ele é a ausência de cor. Verdade. Então, o que combina com uma cor é outra cor. Então ele não combina exatamente com tudo, como a maioria das pessoas Olha falam. só, quebrando aí os Cor mitos. Tá combina com cor. Porque o cast quebra mitos. Né? Sai da sua caverna. Sabe, você tá vendo? Mas um negócio que eu acho interessante é tipo... Teve um dia que eu tava com uma roupa mais laranjada. Era tu e o Vitor, né? Agora vocês são... Aí, Tá, meu estagiário tá profissional. eu acho, estagiário. Estagiário mais. Não, mas não sabe com o Vitor. Mozão. E aí vocês falaram, eu acho que essa roupa tá dentro da tua cartela. E beleza, eu gravei essa informação. Aí acho que um tempo depois eu fui pra minha igreja com essa roupa. E aí todo mundo, pô Lucas, legal, essa roupa te realçou, não sei o que e tal, etc. Eu gosto de preto, só que eu já percebi, quando eu uso preto, eu tenho mais olheiras. Eu também. Né? Eu não é muito assim, mas não tenho dormido bem esses tempos, mas eu sinto aqui. Aí já com laranjado, parece que meio que Acende. meio que ocultou. É. Aí eu, pô, legal, eu fiquei feliz. A coloração ela vai trazer muito disso. É claro que não é esse efeito que a gente vê na internet. Até a parede muda de cor. Não é assim que funciona. Aí não dá, né? Não. A gente de fato consegue perceber na coloração que algumas cores deixam a gente mais pálido, outras deixam mais cheio de sombras e outras de fato iluminam. Quando ela tem essa pele iluminada, que a gente vê uma certa iluminação mesmo de fato na pele, as manchas dão uma reduzida, elas não somem 100%, claro. porque não é mágica, né? Elas dão uma reduzida, linhas de expressão também dão uma reduzida. É muito legal porque eu já atendi muitas pessoas com melasma, com rosácea, e quando a pessoa tem esse problema na pele, a gente consegue ver com mais facilidade ainda. Eu até falo para as meninas, quando a pessoa tem um rosto muito limpinho, muito bonitinho, até mais difícil. Quando a gente vê melasma, rosácea, olheira, fica muito claro, fica muito evidente. Eu tenho olheiras, muita, e eu sei que 2, 3 cores em mim pioram as minhas olheiras. Preto, alguns tons de roxo e vermelho. São cores que acendem. Só. Tá vendo, galera? Você que tem olheira, começa a observar sua paleta de cores. Isso, Paleta. Eu vejo um monte de gente falar paleta. Paleta é aquele picolé lá. É mexicano. Ventilador também. Não, mas é paleta. É paleta. Paleta Eu mexicana. vou cortar que eu sou editor. A paleta é do ventilador. Eu acredito. Que é paleta. Paleta de O ventilador, hélice e tal, tudo isso. Enfim. Mas, galera com olheira, fica de olho. Esse negócio das cores, né? Tem um negócio das estações e tal. Como é que é isso aí? Fala pra gente um pouquinho. Isso, elas levam os nomes das estações. Então a gente vai ter verão, primavera, outono e inverno, né? E aí dentro de cada estação existem 3 subtipos. Que é de fato pra gente chegar, digamos, na sua essência, sabe? Então, o que acontece? As cores dessas estações, elas vão estar relacionadas às cores que fazem naquela estação. Então, por exemplo, quando a gente pensa no inverno, o que vem à mente? Branco da neve perfeita. Neve. Azul. E um cinza. Cinza. Escuridão também, a época mais escura do ano, né? A estação mais escura. Sim. Então, essas cores que fazem no inverno, quando a gente pensa, ela tem naquela cartela de inverno. Legal. A tua, então, dessa aqui. A meu outono. Então, quais são as cores que vocês lembram do outono? Pior que aqui no Acre a gente só tem 2 estações. Imagina o outono canadense, assim, que ele tá mais bonito do mundo. Eu acho que tá caindo as folhas, né? Caindo amarelo, mostarda, marrom, laranja. Quando o sol se põe no outono, ele vai se pondo nesses tons de laranja. No inverno, em tons de roxo. Então, são de fato as cores que estão naquela estação. Que legal. Mano, é uma alquimia, né? É uma ciência. É uma ciência. E ela já existe há muitos anos, né? Só que somente nos últimos, talvez 10 anos, ela se tornou um pouco mais acessível. Porque ela foi sendo percebida quando as grandes marcas percebiam que algumas roupas vendiam melhor
quando estavam em determinadas pessoas com determinadas características. Então, nossa, chama atenção, né? Como que por exemplo, um tom lá de branco vende melhor numa pessoa que é invernosa, mas não vende tão bem numa pessoa que é de verão. Até então eles não Tem uma certa psicologia. Né? Isso, e aí eles percebiam que vendiam melhor e foram percebendo. No início, eles avaliavam só duas características, né? Que é o método sazonal, só quente e frio. Né? E aí hoje o método que eu utilizo é o sazonal expandido. Que a gente avalia além da temperatura. Eu tô assustado com isso aí, realmente tem que estudar, velho. E tem gente que ainda faz online, acredita? Não tem como que faz, não tem como. Impossível, você tem que ter a iluminação certa. E aí você avalia essa temperatura da pele, a intensidade da pele, se você harmoniza melhor com um tom suave ou brilhante. E a profundidade da pele, se você fica melhor com as cores claras ou escuras. Então são 3 dimensões da pele que são avaliadas. É difícil. E pela tela do computador do celular não tem como ver, porque o pixel muda a cor. Exatamente. Muda toda a iluminação, né? Eu já vi pessoas que falaram, já fiz a minha. Eu falei, foi mesmo? Como é que você é? Eu sou outono escuro, fiz online. Né? Aí teu olhar clínico, né? Não tinha nenhuma característica do outono. Nossa. E já, se uma pessoa, tu já falou das redes sociais, mas ela quer fazer, será que demora muito? Como é que é essa parte, assim, tem pra tu fazer essa análise de cores? Demora muito, depende da pessoa? Depende muito da pele, porque algumas peles são um pouco mais difíceis de você conseguir identificar e outras são um pouco mais fáceis, né? Mas normalmente dura em torno de 1h30, porque depois que eu verifico essas dimensões da pele, entrego a cartelinha de cores para a pessoa, eu explico um pouquinho para ela a respeito de tons de cabelo, que ela sempre vem em busca disso, tons de maquiagem, porque a coloração não é só, a análise de coloração não é só a coloração cor da roupa, maquiagem, né, cabelo, joias, acessórios, tudo. Então tudo que você usa próximo ao seu rosto, ele vai refletir. Então Mas cada vez mais eu percebo que eu não sei de nada. Eu fico curioso pra saber qual que é a minha, assim. Vamos fazer, gente. Eu quero. A gente faz aqui agora, assim, ela vai passar. Legal. Sim. Fechou. Dá pra gravar, né? Dá. Tá legal. Agora, assim, o que a gente percebe, né? O modo dela falar, tu já entrevistou um monte de gente. O que a gente percebe? O amor. Percebe o amor. Exatamente. E quando a pessoa, ela, de fato, encontrou aquilo que está posto para ela, que é o propósito, ela fala com amor, com empolgação. Eu sempre observo. Vê o sorriso no olho. Tu já viu aqueles empresários que a gente entrevista, eles falam da própria empresa, da própria história, alegria, cara, eles falam assim com alegria, cara. E é o que eu tô vendo em ti. Aí vem agora todo esse contexto para fazer essa pergunta. Quais são as estratégias que tu acha que foram essenciais, assim, que talvez até inconsciente tu tenha feito, mas que fizeram tu descobrir o teu propósito? A gente estava falando aqui antes, né, que tu fez um quadro lá, né, os seus objetivos e tal. Fala um pouco a respeito, porque pode ajudar quem está assistindo. Então, quando eu penso em propósito, eu penso muito nisso que a gente já falou, mas eu também penso muito em intenção. Intenção mesmo. Intenção, e por isso quando você falou nisso, eu falei, nossa, eu tava tipo, intencionalidade. A gente fala muito em realização profissional, mas algumas pessoas acabam que desejam isso, mas não buscam, né? E a gente pergunta o que você tá fazendo. Nada. As pessoas ficam esperando. Tô na luta. As pessoas ficam esperando, acho que é um sinal divino. E não é assim. Eu comecei de fato, e acho que essa é uma estratégia, pensando que eu queria ter uma renda extra. Eu não queria ter uma única fonte de renda. Né? Esse é um pensamento já fora da caixa. Eu não queria ter uma única fonte de renda. Então, o que eu fiz? Eu comecei a orar. Falei, Deus, me ajuda a ter disciplina financeira, porque eu não tinha. Né? Acho que tu e 99% dos brasileiros. Exatamente. Eu não tinha essa disciplina financeira de para guardar um objetivo, de guardar para guardar, porque você tem que ter. E aí eu orando, falei, Deus me ajuda a ter disciplina financeira. O que Deus fez? Mandou o Vitor, né? A disciplina em pessoa, né? Que é a disciplina financeira em pessoa, e ele que me tornou adulto, eu falo, né? Ele que me ensinou a, de fato, ter esse cuidado com o dinheiro e saber administrar. E aí eu comecei a... Deixa eu só guarda a tua história, uma salva de palmas por ele. Mudou. Mas sabe por que é interessante isso? Porque, às vezes... você se conecta com pessoas que te colocam para baixo, mas sempre alguém que acrescenta algo em você, se alguém tem que estar do teu lado. Isso tu carrega. Isso aí, por isso. Isso é muito legal. E agora prossegue. É isso aí. Eu falei pra ele, eu quero ter uma fonte de renda, outra, não quero ter só essa, mas não sei o que eu faço.
E aí, antes da coloração, não sei se você lembra, mas eu montei uma lojinha virtual lá. Eu lembro. Foi antes da coloração, eu falei assim, plena pandemia, eu falei assim, eu vou juntar R$10.000 pra comprar umas roupas e fazer uma lojinha virtual. Vou vender. Eu não tinha até então os 10 mil, porque como eu tô te falando, eu era péssima, né? Hoje eu melhorei muito. E aí eu juntei esses R$10.000 e comecei a vender roupa. Falei, vou fazer a lojinha virtual, vou tirar as fotos, vou fazer tudo. E aí eu peguei e deu muito certo. Deu muito certo. Pra ter... Obrigada, tô de dieta. E aí, o que eu fiz? Eu guardei esses R$10.000, comecei a comprar roupa, começou a dar muito certo, né? Teve vezes em que eu ia pra São Paulo e eu trazia uma quantidade grande de roupa e 2 semanas depois eu tinha que fazer reposição. Nossa. Tipo, deu muito certo. Muito certo. Muita mesmo. saída, né? Tinha muita saída. Então eu falei assim, e como foi que eu cheguei nessa questão de vender roupa? Eu pensei assim, a nossa família, elas têm um feeling pra lidar com o público. Já percebeu? Verdade. Sim. Todo mundo. Eu sempre falo. Tio Derry, tio Van, tio Adonias, Tio o pai. Todo mundo trabalha com público. Todo mundo trabalha Minha mãe. com o público e todo mundo consegue trabalhar com o público de maneira muito boa. Tipo, se dá muito bem, você sabe empreender. Entendeu? Tipo, eu falei assim, eu acho que eu também consigo lidar com o público. Eu pensei, né? Então eu falei, vou começar a vender também. Eles vendem, eu tô lá dentro do sangue, né? Vai que puxa alguma coisa. E deu certo mesmo. Só que aí inclusive, a coloração ela veio também pra acrescentar na lojinha, né? Com certeza. Porque eu não queria só chegar lá no Instagram, postar uma coisa relacionada à roupa e não dar dicas reais ali, com autonomia, com autoridade, na verdade, com quem sabe da interagir, né? Isso. Então eu falei, eu queria chegar lá e falar, olha, essa cor combina com essa cor, porque eu tenho autoridade pra falar isso. Eu fiz um curso, eu sei que isso aqui combina. Não queria fazer de qualquer jeito. Então ela veio pra agregar na lojinha. Só que como a coloração ela cresceu mais do que eu imaginava, eu não consegui mais fazer as 3 coisas, né? Aí eu abandonei a lojinha. E aí vai um insight, ó. Por enquanto. Deixa eu fazer um insight aqui. Por exemplo, ela pensou em várias áreas, atuou em dentro daquelas áreas e aí ela percebeu as que ela mais, né, teve uma amplitude, mais se destacou. Isso. E aí tu focou nisso, né? Isso vai pra nossa vida. Às vezes a gente tá fazendo várias coisas e a gente não percebe, mas peraí, o que de fato eu gosto, o que me empolga, o que me dá resultado? Foi o que tu fez, né? Agora um insight bacana também que tem pra tirar disso aí é que ela tinha um negócio de roupa, castanha. Muito bom. Tem esse negócio de roupas, né? E aí quis agregar algo, que é a questão da coloração, que agrega valor ao produto. Então assim, você consegue ter uma escala maior de vendas, uma escala maior, você consegue inclusive até aumentar o valor, o preço mesmo, né? Exatamente. O preço final. Um serviço até personalizado, né? Isso. Diferente do que todo mundo faz. Exato. Eu não queria só chegar na prova e falar, olha, isso aqui é incrível, olha, tá lindo, né? E às vezes não tem nada a ver com a pessoa. E eu gosto da coloração e da consultoria de imagem de maneira geral justamente por causa disso. Ela trata a pessoa de maneira muito individual, né? Não é o que serve para você, não vai servir para todo mundo. Sim. E a gente tem que ter esse respeito a essa individualidade. E eu já sabia de uma coisa, quando eu pensei em ter uma renda extra, por exemplo. Eu não conseguiria entrar na bolsa de valores, porque eu vi que eu sugeriu isso. Né? Tem que estudar muito, é uma área que não dá, não consigo, não dá. Até tem os meus fundinhos imobiliários lá, mas eu só jogo dinheiro e de ministro, essa parte é dele. Então eu não gosto. E eu também já sabia que eu não queria atuar em outra área que fosse na psicologia. Porque o que eu penso? De manhã eu trabalho na psicologia, é pesado, mentalmente falando. Então eu queria, desgastante, então eu queria uma coisa que aliviasse a minha alma ali à tarde. Eu queria um refrigério. E as coisas elas fazem exatamente isso. A minha mãe diz que uma pessoa que trabalha com doce é uma pessoa muito feliz. Eu acho que é verdade, quem trabalha com doce é muito feliz, mas quem trabalha com coisas também é. Olha que legal. E sabe que tem um pouco de filosofia oriental também, né? Tem os opostos, né? Yin e Yang, né? Sempre fala que sempre existe o oposto. Sim. E é meio que isso, não que a tua área profissional da psicologia seja algo negativo ou horrível, não é, porque tá ajudando vidas, né? Mas claramente ela tem uma energia diferente da área das cores. E elas se complementam na Jaque. Que legal, cara. Muito bom isso aí. E quais foram mais um abraço. Quais foram depois que tu se descobriu na área das cores e que tu descobriu tuas fontes, qual foi mais a estratégia que tu foi utilizando, que tu viu que estava dando certo? Pode compartilhar.
Uma delas, que foi para mim um dos grandes desafios, foi perceber que o meu Instagram, se eu quisesse vender, o meu Instagram tinha que ser uma forma, tinha que ser uma rede, né? E para mim esse foi um dos maiores desafios, porque o meu Instagram ele era fechado, ele era muito restrito, tinha ali só família, amigos, alguns conhecidos, pessoas que eu realmente tinha, né? Então eu abri meu Instagram, eu tinha, sei lá, umas 500 pessoas, porque era fechado. Então é uma coisa que me desafiou, né? Um pouco, hoje os meus milhões de seguidores, só que não. Só uma vez. E aí, abrir o Instagram e perceber que aquilo ali é uma ferramenta que faz com que você venda, de fato, é uma estratégia. Que hoje o mundo é esse, né? As pessoas têm que se abrir a essa possibilidade. Não adianta querer, às vezes, montar só uma loja e achar que você vai vender super bem, sem de fato estar produzindo conteúdo, sem de fato estar. Aquela história, né? Quem não lembrar. E outro que é legal é que tu interage, né? Tu não só postar, isso aqui, não sei o que, inverno, não. Tu interage. Gente, não sei o que. Isso é legal, né? As pessoas gostam, elas sentem mais próximas de você. E de fato, isso acontece muito. A maioria das meninas que eu já fiz a colaboração, elas são muito ativas comigo. Elas conversam, elas falam. Tipo assim, é aquela história de virar amigo, sabe? As clientes que vão virando amigas, elas me mandam fotos e elas acham um batom de jaca, achei esse, é maravilhoso. Então é uma relação muito legal que eu gosto de ter, que é uma coisa que a psicologia não me traz, né? Ela não podia me trazer, eu não podia ter essa relação de amizade. É verdade. Então é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de pessoas, né? Então saber que eu posso interagir com elas sem culpa é perfeito. Cara, que legal. É impressionante como uma área complementa a outra, né? Impressionante. Tá tudo interligado. E tu falando aí de interação, que às vezes eu compartilho algum post teu, né? Eu falo, Sigma aqui é melhor do Brasil e tal. Aí algumas pessoas, algumas meninas, né? Elas falam, qualquer dia eu vou fazer lá com a tua prima, lá o negócio. Aí tem até algumas amigas de outros estados que ela fala, eu só não vou fazer porque eu moro aqui no Pará, sei lá, eu moro aqui em São Paulo, não sei o que, não dá pra fazer online. Né? Nossa, eu fico tão feliz quando encontro alguém de fora que tem centenas de coloristas na cidade dela, elas falam, não, mas eu queria fazer com você. Eu falo, nossa, gente, acho que eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo. Sabe uma turnê que o Brasil fazer? Algumas palestras, né? Sobre os invernos aí, sei lá. Então, um roteiro de viagem. A psicologia do inverno. Não, mas é interessante esses tipo workshop, né? Por exemplo, de moda, tem que saber, né? Tem. Porque a maioria das vezes o cara nem sabe nem combinar as coisas lá. Não sabe, né? E a imagem, como eu tô fazendo curso agora de consultoria de imagem, eu vejo a importância de comunicar, principalmente com vocês, né? Que trabalham nessa área da comunicação também. Então, a cor que você usa, ela vai comunicar, o teu corte de cabelo vai comunicar, a tua barba vai comunicar. Tudo isso comunica uma mensagem. Então, qual é a mensagem que você quer passar? Quero passar uma mensagem de uma pessoa mais ousada. Quero passar uma mensagem de uma pessoa mais inocente. Eu quero passar a imagem de uma pessoa mais ativa. Então, tudo que você faz vai transmitir uma mensagem. Então, é estratégico. E tem muitos comunicadores utilizando também, assim, já na parte da psicologia, né, do Jung, ali, aquela parte dos arquétipos e tal. Tem muita gente falando disso aí. Eu sei que tem gente falando muita baboseira, mas tem gente séria que já tá falando disso. É interessante. E querendo ou não, as cores, né, a imagem entra nisso, né? A imagem que você quer passar. Cara, que legal, velho. Eu tô só pensando um pouquinho. Eu também. Vou fazer mais Quando terminar a consultoria de imagem, a gente vai fazer no grupo, né? A gente tem uma imagem mais estratégica. Isso, exatamente. Topzera. Caramba, a melhor do Brasil. Já que eu queria te fazer, assim, 2 reflexões para compartilhar com a gente. Que a gente, antes de começar, tu tava falando aí que tu colocou no papel, porque era uma disciplina, né, do teu curso que meio que te estimulava a pensar sobre o futuro. Fala um pouco o que tu escreveu, o que se concretizou. Certo. No primeiro ano de faculdade, nós tínhamos uma disciplina chamada História da Psicologia. E a nossa professora pediu para fazer a nossa história com a psicologia. Tu lembra do nome da professora? Andréia. Vai que ela assiste. A professora Andréia. Ela pediu pra gente fazer essa história da psicologia, falar um pouco da nossa história de vida e, de certa forma, fazer um planejamento para os próximos 5 anos, né? E aí, esse caderninho nós entregamos e ele ficou com um amigo meu, o Pádua. E ele me entregou esse caderninho tem pouco tempo. Que legal. Quando eu fui rever esse caderninho, ele disse que leu, né? Ele falou, amiga, tu tinha bola de cristal, o que é isso? Porque, por exemplo, no meu caderninho lá, eu tinha colocado como planejamento trabalhar na área jurídica, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade. Nossa. Eu falei, eu quero trabalhar na área de psicologia jurídica, né? E aí também encontrei esses dias o meu projeto de vida,
que a gente faz muito essa questão na psicologia de projeto de vida, que é de fato ali você escrever uma meta, você colocar o ano em que aquilo pode se realizar, né, os obstáculos que podem surgir, como você vai agir, né, como você vai conquistar, como você vai atingir aquela meta. E eu acho que isso é muito importante, colocar no papel o que você quer, não deixar ali só na cabeça. E aí a minha meta número 1, eu estava fazendo, era no ano de 2021, eu estava fazendo o 3º período de psicologia. E aí a minha meta número 1 era concluir a faculdade. Então, essa é a minha meta número 1 hoje, no momento, eu quero concluir minha faculdade. E aí tinha lá, como que eu vou conseguir isso? Eu coloquei, conseguir uma bolsa pelo ProUni, uma bolsa integral, que era exigente, né? Eu coloquei integral, 100%, pelo ProUni. Quando? Aí eu coloquei agosto de 2021. Em agosto de 2021 eu ganhei minha bolsa de psicologia. Mas 2021? Foi, eu entrei porque no meu primeiro ano, eu entrei normal, pagando. Quando eu tava no final do primeiro ano, eu fiz o Enem. Não, é que eu tava pensando nos anos, eu achei que era 2015, 2000 e pouco, não, né? Não, eu 2009, né? Mulher. Eu tô louca, a gente tá muito velha. Não, respira, porque eu pensando em 2021 foi a pandemia. Meu Deus, não. Eu entrei no direito em 2011. 2011. Gente. Não, você tá jovem. Você só se perdeu nos cálculos. Ai, meu Deus, tô velha. Enfim, era 2009 que eu entrei na faculdade, então eu fiz isso. Foi, porque tu já era, eu entrei depois. Foi. Então foi 2010, na verdade, então, que eu fiz esse projeto de vida. E aí um deles era concluir a faculdade, coloquei a data, e saiu aquela data de fato. E a minha segunda meta, eu coloquei era passar em um concurso público. E aí que eu queria na área jurídica e que eu queria que ocorresse em 2014, né? E eu passei no concurso 2012 e entrei em 2014. Caraca! Uma bola de cristal. Uma bola de cristal. Então eu acho que é muito importante falar da gente projetar, né? Não adianta ficar querendo algo e não buscar e não de fato colocar no papel e não ver qual estratégia que você vai utilizar, né? Então naquele momento aqueles eram os meus objetivos, né? E assim, questão da realização profissional era algo que eu sempre quis. Eu não sei se vocês já responderam na infância de vocês, porque eu sou mais velha. O pessoal entregava caderninho que a gente respondia uma enquetezinha. Qual é o seu nome? Qual a sua idade? Qual é o seu filme preferido? Já? Lembra? Qual é o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Então, quando tinha essa pergunta, qual é o seu maior sonho? O meu sempre foi realização profissional. Então, tipo, é claro, eu queria ter uma família, eu queria casar, mas realização profissional era o número 1, o meu top. Mas eu vejo isso como até uma questão de propósito e muito relacionado também à subjetividade. Por exemplo, essa realização profissional é um desejo meu, mas nem todo mundo quer, né? Claro. Algumas pessoas têm o propósito de cuidar da sua família. E isso não deixa de ser um propósito por conta disso. Então, quer cuidar da sua família, quer cuidar dos seus filhos, quer cuidar da sua casa. E eu vejo isso como uma maneira também de você encontrar um propósito de vida. E eu falo, o Victor já deve estar cansado de eu estar falando essa história. Mas é porque as pessoas criticam muito quem faz isso. Entendeu? Tipo, as pessoas criticam muito, não faz nada. Eu falo, meu Deus, esse é o pior emprego do mundo. Eu não queria nunca. Porque é um emprego que você trabalha muito, você faz bastante, e a maioria das pessoas falam que você não faz nada. Então, eu acredito muito também nesse propósito, nesse tipo de propósito. Eu acho que nem sempre o teu propósito, a realização profissional, vai ser o sonho de todo mundo. E às vezes o propósito se altera, né? Por exemplo, o meu pai, os nossos pais, né, eles passaram por muitas dificuldades que a gente não passou. Então, qual é o propósito de quem está na dificuldade? Às vezes é sobreviver. Sobreviver, você garantiu como? Depois que você garante, seu propósito se altera. Opa, peraí, agora eu quero sobreviver, eu quero viajar também. Exatamente. Ele vai se alterando, né? Sim. É que nem tu tinha um propósito profissional de entrar na psicologia jurídica. Tu entrou, realizei, foi realizado. E agora, qual é o próximo? E agora? Eu fiquei pensando nisso, mas assustava de certa forma, porque eu tinha 24 anos só. Falei, o que eu faço agora? E a maioria aqui, né? O que eu faço? E tipo, a maioria das pessoas que entram no serviço público se acomodam mesmo. E eu tinha muito medo de ser uma pessoa que acomoda e não pensa mais em nada na vida. E até o que eu tava falando agora. As pessoas veem o serviço público às vezes como uma única opção. E esse é um erro. Esse é um erro muito grande. Existem outros caminhos. E outra coisa, você achar que você só pode atuar se for na tua área de formação. Sim. Né? E isso foi uma coisa que me ajudou muito também, porque no início eu realmente achava, nossa, eu dediquei tempo, as pessoas dedicam dinheiro, eu vou comer pós-graduada, né? Eu sou pós-graduado. Sou pós-graduado. Então, tipo, como é que
que eu vou trabalhar em outra coisa. Eu lembro que teve uma época que eu comecei a estudar de novo para concurso e ele falou, faz para PF. Eu falei, mas nem é na minha área. Entendeu? Então a gente fica tão preso aqui, a gente não consegue abrir o leque de possibilidades e isso te aprisiona demais. Quando você pensa que só existe o concurso público, que só existe essa única possibilidade. Você só pode trabalhar na sua área de formação. Isso te aprisiona. E isso aí é uma herança, vou dizer, até da nossa formação, né? Porque a gente é meio que criado em série, né? Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, vou seguir aquele caminho. E isso aí que o Rickson falou é muito verdade, existem outros caminhos. Isso aí eu vi, inclusive, foi num podcast. O cara falando pra mim também essa mesma frase, um dia que eu tava trabalhando lá, tava estafado no meu trabalho, o cara falou isso. Existem outros caminhos. Tudo bem, você passar no concurso, você financiar uma casa, um carro, mas e se você pode mais, por que não? Existem outros caminhos, nossa, velho. Parece que às vezes uma frase, né? Então, pra você que tá assistindo aí, vamos falar todo mundo junto. Existem outros caminhos. Pode ser na área das cores, pode ser na área do filmmaker, pode ser na área de podcast, enfim, cara, existem outros caminhos. Não se atenha só um, né? Traça estratégia, né? Já que falou, achei muito legal. Tu não só colocou o teu objetivo, mas tu colocou nos obstáculos o que tu ia fazer. E às vezes a gente não faz, né? Tipo, eu mostrei pra ti o meu quadro dos sonhos, mas beleza, e aí qual é a estratégia? Quais são os obstáculos, o que eu vou fazer e até quando eu vou conquistar isso? Então você que tá assistindo aí, ó, pense sobre isso. E se isso fez sentido até agora, curte esse vídeo aí. Se inscreve aqui nas redes sociais da Jaqueline. Fala aí tua rede. Jaque Pinheiro, colorista no Instagram, 24 horas online. Vai aparecer em algum lugar aqui, tá? E siga também o AD Caverna. Isso sair da sua cabeça. Agora eu queria te perguntar, dona Jaqueline, psicóloga, especialista em cores. A gente tá na época das barras, né? Das barras, né? Barra colorista, barra psicóloga, barra influência assim. Algo infinito. Isso aí. Tem alguma pessoa assim que tu, do teu ambiente, que tu conhece pessoalmente, ou que tu se inspire, que se realizou profissionalmente em algum segmento, que tu se inspira nessa pessoa que tu admira? É alguém? A gente não precisa ir muito longe. Basta olhar aqui para dentro da nossa região mesmo que a gente encontra uma pessoa que eu acho excepcional, que é a Jéssica Ingrid. Legal. Né? Eu acredito, eu vejo ela como uma pessoa incrível, como pessoa mesmo, como profissional. Assim, eu não sei se vocês acompanham muito a história dela, eu conheço ela porque ela também é do Alto Acre, né? Mas a gente nunca teve uma relação assim, de amizade, mas a gente já era amiga de Instagram antes da fama. Legal. Né? Então, assim, eu já acompanhava. Ela vendia doces, né? A Jéssica, ela vendia bolo, eu comprava bolo dela, eu comprava barca de churros dela. Pô, que legal, cara. E ela merece, assim, todo o sucesso que ela tá tendo hoje. Porque Jéssica tinha um irmão que, se eu não me engano, tinha paralisia, não sei se vocês sabem. E ele tinha... Mas por alto, a mãe é muito fã dela. Ela sempre fala pra mim, eu vou acompanhando pela minha mãe. Isso, e a Jéssica era uma super irmã, você via que ela cuidava dele com muito cuidado mesmo. E ela fazia rifa, eu lembro que eu participei de rifas dela em que ela estava tentando comprar cadeira pra ele. Então, ela cresceu por uma razão, sabe? Ela, de fato, eu acho ela muito autêntica. Né? E a gente vê hoje onde ela está, e a gente vê que muitas pessoas se identificam com ela, então ela estimula muitas pessoas a fazerem isso também. Ver que nós estávamos no Natal outro dia. Isso aí eu acompanhei, o que eu mais achei legal esses dias é que ela faz um monte de trabalho social. Faz. Achei muito bonito. Isso, ela, todo final de ano ela consegue arrecadar com as empresas, né, para fazer entregas de cestas básicas, né. E ela vai muito baixar por ir a cidade dela para fazer isso. Cidade Natal. Que legal. Então a Jéssica é um exemplo assim, de superação e de como você pode conseguir de fato fazer algo e crescer, né, fazendo algo que você gosta, né, e de fato ela era pedagoga também, se eu não me engano, ela dava aula. Não sabia. Se eu não me engano, ela dava aula, ela era pedagoga, e aí ela saiu, né, desse mundo e foi para um outro mundo totalmente diferente. Pra você ver, né, que não é um negócio pré-determinado. Não é. Outro dia eu escutei uma história dela falando que uma vez na igreja ela sentiu que Deus falou para ela que o mundo inteiro iria escutar a voz dela. Caramba. E ela disse que achava que era porque ela ia cantar. Eu poderia pensar. Ela achava que era porque ela ia cantar, mas não, é isso que ela faz hoje mesmo, né? A gente tá crescendo cada vez mais. Então a gente não precisa ir longe. Aqui no nosso estado mesmo já tem uma pessoa que eu acho que serve de inspiração para mim e para muita gente. Legal, Jéssica, então um abraço, aguardamos vocês aqui no podcast. Mas é muito legal isso aí, essa história. E. Vai falar. Toda vez eu te interrompo, eu tenho dessa sensibilidade. Não, já passou, vai.
Não, então fala logo, pô. É que eu fico tentando. Eu não. Deixa eu falar, Deixa eu falar só um pouquinho. Desse problema. Deixa eu só ler mais aqui a pauta de novo. Tu conta ali, o editor. Esse aqui, eu não sei se caberia muito, mas como você acredita que a busca por propósito e realização profissional vai evoluir nos próximos anos? Eu acho que já falou. Já falou. Tem um contexto. Deixa eu ver aqui quanto tá com o tempo. Agora, isso aí que vocês estavam falando é muito interessante, essa questão de ter uma pessoa em que você se inspira, né? Você tem que acompanhar pessoas que chegaram onde você quer chegar, né? Alcançar objetivos que você quer alcançar, porque você tem um parâmetro, né, para seguir. Isso é interessante. Tem pessoas que são... Na verdade, o ambiente ele influencia as pessoas, né? Então, se você está conectado com pessoas que não estão indo nesse objetivo que você quer alcançar, você só vê essas pessoas, só acompanha esse tipo de pessoa no Instagram, por exemplo, como você vai alcançar o objetivo maior que você tem na sua mente, né? no seu propósito. Então, acompanhe pessoas que você admira, que chegaram onde você quer chegar. Não, isso é muito bom. E tem um rapaz que eu sigo, ele é até neuropsiquiatra, se não me engano, e ele traz alguns estudos na área da psicologia, da psiquiatria, né? Como o ambiente influencia na formação da pessoa, né? Só que ele também traz um adendo, ele influencia, mas ele não é determinante. Exato. Então, por exemplo, eu posso ter crescido numa família de funcionários públicos, mas eu posso ser um empreendedor de sucesso. Sim. Ou vice-versa. Né? Eu cresci numa família de empreendedores, eu posso ter encontrado minha realização no caminho do serviço público. Né? É igual uma história que o pai sempre contava pra mim. Tinha um pai, tinha 2 filhos, e aí esse pai ele era alcoólatra, batia na esposa, era um péssimo exemplo dentro de casa, né? E aí um dos filhos cresceu e virou um empresário de sucesso. O outro ele virou alcoólatra também e batia na esposa. E aí um repórter chegou para perguntar para cada um deles o que aconteceu na vida deles, né? Ele perguntou para o primeiro, que era alcoólatra: por que você vive assim hoje? Por que você tem essa personalidade? Aí ele, o exemplo do meu pai. E chegou pro outro e perguntou: por que você tem essa vida? Qual o exemplo que meu pai me deu? Então, assim, o ambiente, ele influencia, mas não é determinante. Eu conto essa história que o tio me contou pra todo mundo no curso de adoção. Eu nunca tinha ouvido. essa mesma história. Pra explicar sobre subjetividade. Subjetividade. São coisas muito particulares, né? É igual aquela que eu contei errado da crença de Deus. Nem lembro. Eu vi em resumo, vou contar de novo. Dá pra fazer um pote. A galera, o pote aqui, ó. Não, era sobre a crença de Deus. Eram 2 amigos discutindo, um acreditava em Deus e o outro dizia que não acreditava. Aí o cara, eu acredito em Deus porque Deus fez tantas coisas na minha vida. Ele, eu acredito em Deus justamente porque Ele não fez na minha vida. Aí, não, mas por que tu não acredita em Deus? Aí, cara, em um certo momento, eu tava num deserto lá, eu me perdi, não tinha água, e eu clamei a Deus para Ele aparecer lá e me entregar um copo de água, e Ele não apareceu. Aí, beleza, mas como é que tu tá aqui no carro comigo? Aí, não, é que apareceu um casal de nômade e levou um galão de água pra mim. E então foi o casal de nômade que me salvou. Aí pro cara que acreditava em Deus, aquilo ali era crença cabal que Deus existia. E pro outro rapaz lá, ele queria que Deus se materializasse, fosse lá e entregasse água pra ele. É bem subjetivo isso aqui, né? A crença. Está nos detalhes. É sobre isso. É impossível falar sobre tudo isso e não lembrar. Quando eu estava também ainda no primeiro ano de faculdade, eu peguei uma carona uma vez com um casal de amigos nossos, que a gente estava indo para Brasileiros, falaram assim, vou parar aqui na casa de um pastor, porque já acontece essa história para algumas pessoas, né? Eu não ouvi. Vocês não ouviram, mas algumas amigas minhas já. E aí ele falou assim, vamos parar aqui na casa de um pastor, que a gente quer conversar com ele, é um amigo dele, já na zona rural. E aí eu fiquei dentro do carro, e eles foram lá conversar com ele, e aí no final eles foram fazer uma oração, e ele me chamou, ele falou, vem pra cá também fazer uma oração com a gente, vocês terem uma boa viagem, tá? Nós temos um ciclo. E a gente começou a orar, né? E aí ele falou assim, durante a oração, falou assim, olha, Deus tá me pedindo pra te falar uma coisa. E quando a gente tava indo pra lá, eu tava conversando com esse casal de amigos, eu falei, gente, eu preciso trabalhar, preciso conseguir um emprego, porque eu tinha acabado de vir morar aqui, eu falei, como é que meus pais vão ficar me bancando aqui sozinho, então eu preciso trabalhar, gente. E aí na hora que a gente foi lá, e ele foi falar e foi orar, e ele falou assim, Deus tá me pedindo pra te passar uma mensagem, pra você que tá aqui na minha casa pela primeira vez. Ele falou assim, eu falei, tá bom, né? Ficou assustada ali? Fiquei, né? Mas eu acredito muito em Deus, então eu sabia que viria alguma coisa real. Aí ele falou, olha, Deus tá me pedindo pra te dizer, pra você tranquilizar o seu coração, que o seu emprego está garantido. Ele falou desse jeito. O seu emprego, ele... ninguém vai te tomar. Ele é seu.
Entendeu? Então você não precisa se preocupar com isso. Caramba. E aí. Já tenho emoção. Não, pode. Eu também fiquei emocionado, porque é real. Transbordou tua emoção pra gente. Caramba. 5 minutos de pausa. O Elias sempre quis que alguém chorasse. Toda vez que você chora, eu choro. Eu não consigo. Porque é real. É. Transborda. Respira, bebe água. Caramba. Foi muito bom. Eu já tive experiências assim também. Eu falei, eu vou contar essa história, mas dessa vez eu não vou chorar, porque toda vez eu choro. Não deu certo. Não deu. Peraí. Deixa eu falar. Relaxa, respira. Vivencia esse momento. E aí ele falou isso, e aí eu tomei posse, eu acreditei. E eu lembro que no final da faculdade, no último ano não, quando a gente ainda tava, a época que eu fiz o concurso do TJ, as minhas amigas estavam até conversando sobre isso, né? Todo mundo fica no final da faculdade com medo de não conseguir. Sim, é. Todo mundo. E nós estávamos conversando sobre isso, eu falei assim, esse medo eu não tenho. E foi quando a primeira vez que eu contei essa história pra alguém. Eu falei, eu não tenho esse medo porque Deus me prometeu e é meu. Aí deu mais ou menos assim, um mês, foi quando saiu a lista, né, dos aprovados. E foi muito de Deus mesmo, porque era uma vaga para Brasileia. Eu não fui a melhor na prova objetiva, mas eu fui a única que passei na discursiva. Todo mundo foi eliminado. Caramba! Tipo, era muito meu, entendeu? Aquilo. Só que assim, eu acredito que esse local seja a ponte para chegar em algum lugar que eu ainda não cheguei. Porque é engraçado. Ao mesmo tempo ele falava assim, olha, eu vejo você sentada em uma mesa amarela, com muitos papéis ao seu redor. E eu ainda não encontrei essa mesa amarela, então eu acho que eu ainda vou chegar lá. Caramba, papéis amarelos, eu também fiquei. Caramba. Uma mesa amarela com muitos papéis ao seu redor. Então eu nunca esqueço dessa fala dele muito específica. E como eu ainda não encontrei essa mesa, eu acho que eu ainda vou chegar lá. É porque é só o começo. E é só o começo. Aí agora eu vou ter que compartilhar uma também. Foi que eu me emocionei, de Por verdade. favor, deixa eu chorar, só chora também. Não, tem tudo a ver com isso aí, porque eu sempre fui preocupado assim com o futuro também, acho que é de família isso. Cara, como é que vai ser? Aí eu vi o pai contando histórias dos amigos dele, né? Falando, fulano ficou muito próspero, tá morando na Europa, não sei o que. Cara, eu queria que fosse eu, cara. Eu queria ser assim também. Que algum amigo contasse de alguma história de sucesso minha. E eu, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, né? E eu pensando nisso, angustiado já, com 12, 13 anos. Aí um dia eu tô lá na igreja, um dia da angústia, que eu passei o dia pensando nisso. Aí o pastor, eu queria chamar todo mundo aqui por aqui na frente. Aí eu fui lá na humildade e fiquei lá, parado, não tava nem olhando direito, tava lá, assim, olhando aí, olha, Deus tá me mostrando um rapaz aqui. Aí, um rapaz pode ser qualquer um, eu continuei lá. E esse rapaz, ele tem muitas dúvidas sobre o futuro. Aí eu já tenho uma dúvida sobre o futuro, aí eu fiquei quietinho na minha ali, colhidinho. Aí ele, Deus tá me falando, aí ele começou a falar as coisas que só eu sabia na minha mente, eu não contei nem pra ninguém, só tava na minha mente. Aí ele falou, olha, esse rapaz, ele fica olhando para as pessoas e fica falando assim, e eu, como é que vai ser o meu futuro? E não sei o que, minha nossa senhora. Aí eu fiquei lá sentadinho, aí ele, Lucas, ele tá me dizendo que é você. É simples assim. Aí ele falou algo parecido com o que tu falou dos papéis, ele, olha, Deus tá falando para você se acalmar. Ele me mostra vários pergaminhos e você tá escrevendo esses pergaminhos. Aí eu não entendi muito, né? Mas eu fiquei, acho que eu vou escrever pergaminho. Aí eu pensei, será que você é escritor? Eu pensei, você é escritor? Aí não, aí ele fala, Deus está te dizendo que você vai escrever a sua história. Aí eu comecei a falar, você vai escrever a sua história, então não temas. Aí foi tipo isso, que eu tenho o poder, não que as pessoas não tenham, mas escrever a própria história. Aí eu, caramba, eu tô falando papel, eu lembrei. Isso acaba no nosso coração, a gente sabe que vai dar certo. Porque Deus prometeu e cumpre. E sim, toda vez, cara, que eu vejo assim, não sei o que, escreva a sua história, já lembro a palavra. Mesmo. Então, pra você que tá aí, às vezes, se sentindo perdido, converse com Deus, né? Entregue pra Deus seus propósitos, faça um teste com Deus. Deus, fala comigo, o que tu tens aí pra mim, né? Qual é o meu propósito, assim. Que ele responde. Sempre. Só que é no tempo dele. Né? Né? E essa é uma parte difícil, né? A gente esperar. Porque eu sempre tive muito cronometrado, né? Vocês viram, o projeto de vida tava lá, o ano tava lá um mês. E eu tô num projeto atual, muito íntimo, pessoal, que eu não posso falar, Claro. que esse não depende de mim, e é muito difícil quando a gente precisa esperar algo que não depende da gente, né? Que a gente não controla. Que a gente não consegue controlar. Mas eu quero dizer pra você que tá assistindo, entregue nas mãos de Deus. Isso aí, tá entregue. Entregue na Deus.
Que top, mano. Caramba, foi uma conversa que saiu da área profissional, espiritual, Sim. e agora de profecias. Nossa, tudo um pouco. Não vou contar a minha, não. Todo mundo compartilhou no seu coração. Eu já vi umas, viu? Eu já vi umas lá na igreja. Viu, né? Tá, tem aquela lá, no... essa aí eu não falo não, essa aí é engraçada. Não tem. Não, conta aqui que você no coração. Ele chora. Eu tô me concentrando pra não chorar. Que coisa. Não, mas vou contar, olha assim. Ele uma vez, na verdade não só uma vez, várias vezes, ele tem essa mania de fazer isso comigo. Que eu meio que preciso sempre de 2 ou 3 confirmações pra alguma coisa. Sim. E ele sempre faz, às vezes eu nem peço, ele nem mostra de 3 formas diferentes, pelo menos. E aconteceu já que várias pessoas viram e me dizer que eu ainda vou estar num palco muito grande, com muitas luzes, e vou estar com o microfone na mão, cantando e falando. E eu ainda não... Eu achei que eu já tinha pisado nesse palco, sabe? Porque eu já participei de competições de canto, já cantei em muitos lugares, já tive com o microfone em muitos lugares também. Mas esses tempos agora, ele tem me mostrado que não, ainda não, sabe? Ainda não cheguei nesse lugar. E aí vocês falando disso vai só confirmando, entendeu? Vou lembrando das coisas e deve voltar nesse palco aí. É só conversa, cara. Massagem assim. Um abraço não, velho. Mas é isso, galera. Às vezes a gente, como a gente tem falado aqui desde o começo, né? Não é só um caminho, tem vários caminhos. E pode ter certeza que existe um Deus e que Ele te ama e que você pode entregar nas mãos dele os seus anseios, as suas dúvidas, né? Falando da Jéssica, eu lembrei que a mãe contou que ela deu tipo um depoimento, né? Um testemunho de como ela é, as coisas que ela alcançou, né? Eu me lembro que a mãe falou assim, que ela disse que ela tinha como meta ganhar um salário mínimo e um ticket, alguma coisa assim, né? Aí olha o que Deus fez na vida dela, né? A reviravolta e numa área totalmente incomum do nosso estado, né? Que é a área de influência, né? E ela tá vivendo profissionalmente disso e ajudando várias pessoas. Interessante. E a gente tem uma grande vantagem, né, nesse período, porque, por exemplo, o cara pode ser youtuber, o cara pode ser cantor, o cara pode empreender. Agora, nesse tempo da minha avó, tadinho, o que ela podia fazer, né? Então, Sim. é isso aí, sai da cabeça. Foi muito bom, poderia passar o dia aqui, só que vai gastar luz e a gente não tá em dieta, vai atrapalhar a dieta da Jaque. Tá, de comer. Mas a gente tá se encaminhando aqui pro final. Espero que tenha sido um aprendizado para você que está assistindo. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu, curte agora, meu amigo. Você vai estar estimulando o nosso trabalho para a gente estar fazendo mais vezes. E é só o começo. Curte, comenta algum insight que você teve. Segue a nossa convidada aqui nas redes sociais. Jaqueline, como é que é a rede? Jaque Pinheiro Colorista. Jaque Pinheiro Colorista. Siga lá, que é a melhor do Brasil, simplesmente. Se você tem curiosidade de saber qual é a sua estação das cores, qual é a sua paleta, segue ela lá no Instagram. E não faça online. Não faça Você tá vendo que ela tá toda combinando, né? Falar uma palavra errada, não? Tá toda combinando. A poltrona. Olha que coisa bonita. Deixa eu ver, não sei se no vídeo vai dar pra ver claramente quem está na paleta e quem talvez. Ainda. Só o começo. Mas, ó, se você quiser ficar mais harmonizado com suas cores, né? Com maior bem-estar dentro de si, procure essa jovem, que ela vai lhe auxiliar. E se você já sabe qual é a sua paleta, deixa no comentário aí embaixo que a gente quer saber qual é o público aí que a gente tem, qual é a sua paleta, qual é a sua estação, né? Coloca aí na... E se você foi através dela lá pelo podcast, fala lá, vim pelo Cavecast. Isso. Agora nós vamos fazer 3 perguntas, tipo assim, coisa simples, tipo, qual é o seu lugar na perspectiva da vida? Além. Vai ser uma Qual é a raiz quadrada de pi? Caramba. É brincadeira. Se eu tivesse matemática, física, não inventa não. Não é a minha área. Mas é coisa simples. Até esqueci essa pergunta. E essa é só surpresa, né? Só vixe. lembrei. Vou fazer a primeira. Vai fazer a primeira Isso, pergunta. vou fazer a primeira. Aí tu faz as outras duas. Tá? Eu nunca lembro. Sempre faz e esqueço. Ó, vamos lá. Quando você pensa na palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua mente? 10 segundos.
Gente, eu não sei porque eu só consigo pensar na minha mãe. Qualquer coisa que fala, eu penso na minha mãe. Entendeu? Tipo, assim, é claro, a minha mãe, ela não é exemplo de, nossa, pessoa financeira ali, ó, bombando ela. A minha mãe, ela é muito espontânea. E ela é muito do tipo que estou vivendo hoje, amanhã não sei se estarei viva, então vou aproveitar tudo hoje. Ela é dessa linha. Então, a minha mãe, ela de fato, ela veio do Seringal, ela teve que ajudar a família dela inteira, os irmãos, ela era a irmã mais velha. Hoje ela toca o próprio negocinho dela. É claro que não é assim aquela coisa gigantesca, mas ela não é assim, mega empresária. Mas ela construiu o sucesso dela e eu não vou desmerecer por não ser uma coisa gigantesca. Então, pra mim, vem a primeira pessoa, realmente. E é essa que a gente quer que fale. É na mente primeiro. Fala o nome da tua mãe pra quem não conhece. É Antônia, mas ela não gosta de chamar de Toninha, da peixaria. Beijo, tia Toninha. Tia Toninha, a senhora é massa. E aqui vai um depoimento que eu não tenho um terço da energia que ela tem. Cara. Ela é ligada na nem 220, é 320. Meu sonho. E o cabelo, toda vez que eu vejo ela tá com um cabelo diferente. Ela estava, depois que ela fez a coloração dela, ela parou. Ela parou, mas era mesmo. Mudança de vida com coloração. Exatamente. Não, mas eu admiro também. Eu sempre falo lá em casa, porque eu nunca vi assim. Pode ser que ela tenha um momento dela de estresse, de ir pra baixo, mas eu sempre vejo ela alto astral. Sabe assim, e eu olho, pô, eu sou mais jovem, mas eu não tenho eu não consigo ter o mesmo sangue, eu falo, mas eu consigo fazer metade das coisas certas. Eu só vejo ela rindo, feliz, bem com a vida. Graças a Deus. Ela é admirável. Vai, sigam lá. Peixaria Casa Verde. Peixaria Casa Verde. A Melhor melhor moqueca do Aquário. Aquário. Brasileira, né? Itaçalândia. Agora a segunda pergunta. A segunda pergunta, assim, pra você refletir. Qual o livro que você mais leu? Ou que você mais gostou? Que você indicaria pra quem tá assistindo? Eu vou falar primeiro que vem mente também. É isso. Não é o que eu mais li, mas é o que eu volto e meio, eu tô lembrando dele. Acho que eu já falando sei dele. até qual é. Não, fala. As 5 linguagens do amor. Ah, não, né? Não me pergunto o nome, eu tô não lembrando. Mas é um livro que eu acho muito legal, e eu não li ele várias vezes, mas eu li uma vez, mas eu lembro todo o tempo dele. Ele fala de fato que cada pessoa tem um tipo de linguagem, né? São 5. Toque físico, palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, presente. E ele diz que todas as pessoas demonstram o amor através de uma dessas. Então, às vezes, a gente acha que alguém não nos ama por não demonstrar na nossa linguagem, mas ela demonstra na dele. Por exemplo, o Vitor, a linguagem dele é atos de serviço e tempo de qualidade. O meu é palavras de afirmação e toque físico. Não tem nada a ver um com o outro. Então, o Vitor, ele não é de falar, ele não é de ficar dando carinho no tempo inteiro, eu já sou mais de falar e dar carinho. Mas ele demonstra que me ama justamente fazendo a comida que eu gosto. Entendeu? Churrasco de qualidade. Churrasquinho top, hambúrguer. Ele é bom cozinheiro. Então, foi o primeiro livro que me veio à mente. E eu lembro que foi até o livro que o tio dele ele é padre. Ele fala muito desse livro nos casamentos em que ele celebra, né? E eu acho muito bonito, assim. É a terceira pessoa que fala desse livro, eu vou ter que ler. Sério? Eu nunca li isso, mas eu vi, né? Se você não sabe qual é a sua linguagem do amor, a gente vai deixar o link desse livro aí na descrição, você pode adquirir. Isso aí, caramba, eu fiquei pensando. Acho que o meu é palavra de afirmação, viu? O meu é toque físico e palavra de afirmação. Não, palavra de afirmação. Só que o meu é primeiro toque físico. Depois palavra de afirmação. Ah, eu não sou muito chegado, não. Eu só sou meio distante. Sou meio que nem ouvido, só com palavra de afirmação. Opa, vamos lá. Agora é a última pergunta, já que tá gravando. Deixa eu estabilizar a imagem. Deixei que melhorar o design dessa música. Vamos melhorar. Esse foi o primeiro, se ser nosso primeiro. Vamos lá. Terceira e última pergunta. Agora você tem que mentalizar. Mentaliza uma pessoa que tem entre 18, 20 anos, ou até um pouco mais. Essa pessoa está se sentindo perdida na vida. Você como psicóloga, profissional das cores, futura consultora de imagens, né? Qual a mensagem que você poderia passar? O melhor conselho que você daria para essa pessoa? Olha para aquela câmerazinha ali, pequena, e é tudo seu. Saia da sua caverna. Boa! Abra o seu leque de possibilidades. Eu sei que aos 18 anos é muito difícil tomar uma decisão que talvez possa impactar a nossa vida pro resto da vida. Mas abra o seu leque de possibilidades. Não foque em uma única coisa, porque quando a gente tem
várias ali, possibilidades, várias alternativas, a gente consegue trabalhar da melhor maneira. Se você tem uma única, fica mais difícil, né? Fica mais limitado. Mas também pense em estratégias, em vontades, em sonhos, em objetivos que sejam realizáveis. Porque quando a gente acaba desejando coisas extremamente impossíveis, é muito frustrante e a gente acaba nunca chegando no algo. Então, monte de estratégias, né? E tenha sonhos realizáveis. Boa. Isso aí. Sigam novamente, mais uma vez, sigam ela nas redes sociais, curte esse vídeo aí e tem uma colocação final. Olha, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Conversa de primos, praticamente. Sim. É isso. Vai ter primos compartilhado com a galera. Vocês estão tendo privilégio, conversas de primos. Mas é isso, galera. Esse foi mais um episódio. Nos aguardem para os próximos. Novos projetos vão vir. Tamo junto. Inscreva-se no canal e curte. E tamo junto. Até a próxima. Falou dos camerados. Valeu. Valeu. É isso.